Falando de moda, falando de comportamento, estamos mais uma vez aqui no CIMEX em Caxias do Sul, trazendo uma tarde diferenciada. Hoje a gente teve aí um quórum de umas 30 mulheres assistindo a Márcia Tiburi, que veio conversar um pouquinho sobre a mulher moderna com essas empresárias caxienses, essas mulheres que ajudam a levar a nossa economia para frente. Então, Márcia, eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente, queria te parabenizar primeiramente, foi um encontro bem interessante e eu acho que é importante a gente trazer essas questões, botar as mulheres em pensamento e fazer com que a gente possa, através da gente mesmo, discutindo, pensando, analisando, evoluirmos, né, como mulheres nessa sociedade, né? Eu acho que é fundamental hoje em dia essa autoconsciência sobre o lugar que as pessoas ocupam no contexto social. E as mulheres, elas estão pensando muito sobre si mesmas. Elas têm até ajudado os homens a também pensarem neles mesmos, que não é um hábito assim muito comum dos homens se pensarem enquanto homens, mas as mulheres tiveram que se pensar enquanto mulheres, porque elas foram muito marcadas por esse lugar de mulheres. E hoje a gente debateu aqui toda essa questão e, sobretudo, acho que o ponto assim bem importante é pensar essa coisa do poder das mulheres, né? Desse conflito, mas também dessa harmonia que pode ser criada entre a esfera pública e a privada, e do que significa esse termo, por exemplo, que está na agenda nacional e internacional há tanto tempo, que é o termo empoderamento, né? Então, o que significa uma mulher pensar no seu poder no mundo de hoje, o poder do conhecimento, o poder do saber, o poder da pesquisa, o poder do trabalho, o poder da lucidez, o poder da linguagem, as vitimações também que as mulheres sofrem em função de que o poder da beleza, o poder do corpo, tudo isso também de repente se transforma em mercadoria e transforma as próprias mulheres muitas vezes em objetos ainda de um sistema no qual elas não são sempre felizes, né? Então isso tudo foram questões que a gente levantou que eu acho que são fundamentais para pensar, enfim, o lugar das singularidades humanas hoje. Há muito tempo atrás, pouco se falava da importância da mulher, não se trazia isso historicamente em relatos, em textos, em livros, e essa mulher que caiu no esquecimento, muitas vezes foi a responsável para que os homens que escreveram sobre isso estivessem lá, tivessem feito os seus papéis na sociedade. Então é importante a gente saber marcar exatamente essa questão do poder feminino. E através de que ferramentas ela pode, sem perder a sua feminilidade, se é isso que ela quer, se colocar dentro da comunidade, se colocar dentro da sociedade, se marcar no seu emprego, na sua questão profissional ou no que ela achar que é a vida que ela escolheu para ela. Pois é. Então, acho que a grande questão mesmo do poder é poder pensar a relação da liberdade dos indivíduos em relação a isso. As mulheres nunca puderam ser livres, elas foram sempre, como você bem colocou, elas foram esquecidas dentro do cenário, mas elas foram também recalcadas, elas foram também, digamos assim, inutilizadas. E né, nesse processo histórico que a gente consegue ver assim, é uma grande anulação das mulheres. As mulheres foram se autoanulando em relação aos homens, mas também se autoanulando em relação a elas mesmas. Então, o que elas construíram? E se elas não construíram nada, elas ficaram sem poder. E se elas ficaram sem poder, elas também não tiveram liberdade. Então, acho que se trata hoje em dia de reverter essa situação, pensando no que nós podemos fazer hoje. E eu acho que uma das bandeiras, assim, das coisas que a gente tem que combater com força é essa autoanulação das mulheres. E nós temos, assim como nós hoje estamos aqui bem felizes, fazendo o que queremos, você, eu e tantas de nós, é preciso continuar isso para que outras pessoas possam isso, porque, digamos, a sociedade não está pronta. A sociedade é um lugar que a gente cria, assim como a vida é um lugar que a gente inventa. E é preciso continuar, então, falando, colocando, escrevendo, tomando para si esse lugar da criação, seja da empresa, seja da obra de arte, seja da literatura, seja do pensamento, seja da ciência. Acho que é bem importante que as mulheres tomem decisões e que elas construam essa história com lucidez, que é uma história por ser construída, porque ela ainda não foi escrita. Márcia, é um prazer te ter aqui conosco no Moda e Comportamento dentro do programa Carta aos Quadros, e fica o convite meu e eu acredito que de todas as mulheres que estavam aqui para que tu voltes a Caxias mais uma vez, porque foi um prazer enorme, ainda sabendo que tu é filha nossa, filha aqui do Rio Grande do Sul praticamente, com toda a tua história relacionada com as universidades aqui do nosso estado. Obrigada, foi um prazer também. Eu gostei muito de conversar com as minhas amigas e colegas e espero que eu retome isso sim.
Muito obrigada mais uma vez, Márcia, e a você que nos assiste, o nosso muito obrigada. E acompanhe as matérias diretamente aqui do CIMEX, trazendo assuntos e preocupações diferenciadas para você que nos assiste.